Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Hoje é comemorado o Dia Internacional do Homem, uma data importante, mas que poucos sabem e muito menos os homens. Por isso que nós estamos hoje aqui, em pleno mês da campanha Novembro Azul, para falar desse tema tão importante e para fazer uma discussão sobre essa data tão significativa para a saúde dos homens. Primeiramente, queria agradecer a todos e trazer esse tema hoje, que vai ser uma discussão muito bacana. E aí eu gostaria já de começar apresentando os nossos convidados da noite. E aí, nós temos aqui um time super bacana, a doutora Carmita Ábido, psiquiatra, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e presidente da Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, uma grande amiga, que eu tenho um prazer de ter e estar com ela há tantos anos aqui, ajudando o Instituto Lado a Lado. O meu amigo pessoal, Vinícius Imbrão, educador físico, jornalista e criador do movimento Viver Inspira Cura. Obrigado, Zimbrão. Ao Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, médico cirurgião geral e diretor executivo da Prevent Senior. Obrigada, Pedro. Eu já falei, que você tem um lugar especial no Instituto Lado a Lado. E o nosso moderador da noite, que eu queria tanto, gente, todo mundo que está acompanhando aqui, que hoje vai ser o grande moderador desse webinar, que é o Felipe Ciani. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado, Marlene. Obrigado mesmo. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. De verdade, um baita de um prazer participar de um evento como esse, porque eu acho que, antes de mais nada, jornalismo é serviço, né? A gente sempre fala que no jornalismo, às vezes a gente acaba tendo muito mais prazer, entre aspas, numa reportagem de um buraco de rua ali, que a gente vê que na semana seguinte a prefeitura foi lá e tapou o buraco, e a gente conseguiu realmente ajudar quem precisava. E eu acho que isso que a gente está fazendo aqui agora tem muito a ver com isso, né? A gente realmente falar um pouco sobre coisas muito importantes e que podem, de fato, ajudar as pessoas. Eu conheci o Instituto numa reportagem, A gente fez uma reportagem falando justamente sobre Novembro Azul, no novembro retrasado, se eu não me engano, se não me falha a memória, do ano retrasado, Eu ainda estava na Globo na época. A gente fez uma reportagem muito legal. E eu lembro que nessa reportagem, Marlene, a gente discutiu alguns pontos que, inacreditavelmente, a gente ainda discute em 2020, que é a quantidade de homens que acham que fazer um exame de toque vai afetar a própria masculinidade. Eu acho que a gente entende, mas não concorda, mas a gente entende quando esse tipo de discurso ele existia lá, talvez na década de 80, década de 90, mas em 2020 é um pouco bizarro a gente ainda ter que discutir esse tipo de assunto. Mas a gente discute, e os números mostram que a gente precisa continuar discutindo esse tipo de assunto, e os números mostram que a gente ainda vai continuar discutindo, a gente que é jornalista, vocês que fazem esse trabalho tão importante, a doutora Carmita, o Zimbrão, o doutor Pedro, cada um na sua área ali, tentando reforçar cada vez mais esse discurso e tentar ajudar. E aí, num dia como hoje, a gente discute de uma maneira mais ampla, Porque o que os números mostram para a gente, o que o IBGE mostra para a gente, não é número de pesquisa que muita gente pode duvidar. A gente está falando do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele mostra que o homem se cuida muito pouco. Sim. Muito pouco mesmo. Uma parcela, uma porcentagem muito pequena dos homens no ano passado, 69% dos homens fizeram uma única consulta médica em 2019. E as mulheres 82%, ou seja, a gente percebe que os homens, eles ainda têm muito receio, e infelizmente uma parcela muito grande dos homens que fazem isso tem receio de fazer porque acha que é muito macho para ir ao médico. Eu sou muito macho, eu não preciso ir ao médico. Eu sei me cuidar, ir ao médico é coisa de gente frouxa. O que é um absurdo, que é uma bizarrice muito grande e que a gente tem que combater. Eu acho que essa é uma grande pandemia, de fato. A gente só fala de Covid-19, a gente só fala de coronavírus, mas essa é uma grande pandemia também que a gente precisa combater, que é a tal da masculinidade tóxica, É o homem não se ver como alguém frágil, no sentido de que precisa de ajuda, e tudo bem, caramba, todo mundo precisa de ajuda,
todo mundo está sujeito a pegar uma doença, todo mundo é suscetível a dificuldades na vida, e que bom quando a gente tem possibilidade de encontrar essa ajuda, né? E, poxa, que legal participar de um evento como esse com tanta gente competente. E aí eu já queria, então, passar a bola, porque acho que eu já estou falando demais, com tanta gente, com tanto conteúdo para falar. Eu queria começar com a doutora Carmita, porque a pergunta eu acho que é um pouco mais, quase filosófica, doutora. Saúde é coisa de homem? Ou é coisa de mulher? Ou é coisa de seres humanos? Explica para mim como é que funciona o mecanismo na cabeça das pessoas que acham que não tem que se cuidar. A saúde é coisa de gente, né? De coisa de ser vivo, né? De repente, ser homem, ser mulher, ser animal, ser planta, todos nós precisamos da saúde. Mas como você bem colocou, e a gente sabe, o homem se cuida bem menos. E, além disso, ele tem também muito mais riscos. Sabe, Felipe, ele corre muito mais risco do que as mulheres. A vida do homem é mais arrojada, ele se lança mais e ele se cuida menos. Em contrapartida, né, acabamos tendo os números de que a sobrevida do homem é bem menor do que das mulheres ao longo da história. Isso tem uma razão, é falta de cuidado. Nós poderíamos ter homens vivendo tanto quanto as mulheres, desde que eles tivessem esse mesmo comportamento de prevenção, que parece que é inato nas mulheres, e é tão difícil de você conseguir no homem. Não só para fazer um exame de próstata, que vem cheio de tabu, mas para qualquer tipo de ida ao médico, ao profissional de saúde. Né? Parece que é um atestado de fragilidade, como você colocou, se ele vai ao médico. Eu percebo que o médico só serve ao homem quando ele está com muita dor. Ele não aguenta mais a dor, então ele vai lá para ver como debelar essa dor. E ele poderia ter, muito antes, até evitado que a dor aparecesse, e que ela estivesse significando, como em muitos casos significa, algo difícil de se contornar e que pode até deixar sequelas por mais bem tratado que ele venha a ser a partir deste ponto. Mas eu também já falei demais, vou dar espaço aí para os colegas. Maravilha, quero passar a bola para o Zimbrão agora, então. Ô Zimbrão, porque você você é preparador físico, então você é um cara que mais do que ninguém entende a necessidade da gente ter o corpo são. Né? Muitas vezes, mais do que o médico, com o perdão do abuso, Pedro, porque o preparador físico, ele conhece na prática, né? Como é que a gente faz para, de fato, ter um corpo que a gente olha e fale, poxa, eu estou saudável realmente. E você passou por uma situação que mostrou que a nossa fragilidade, ela é muito latente, né, Zimbrão? Eu queria que você respondesse a mesma pergunta, mas também contasse um pouquinho dessa tua história que foi tão importante, tão modificadora para você, né? Ah, demais. Obrigado, Ciano. Obrigado pelo convite, Marlene, Instituto, sempre bom participar, uma honra estar aqui com vocês. Bem, gente, na verdade, eu não acredito na dicotomia corpo-mente, não. Eu acredito no indivíduo. Então, eu nem gosto do termo preparador físico, né? Eu acho que a gente tem que pensar na saúde integral, né? E é o que a doutora Carmita falou, que a gente está trazendo aqui. A saúde do homem vai muito além do novembro, né? Do novembro azul. Eu acho que a gente fala muito do racismo estrutural, mas também existe o machismo estrutural. E quando a gente fala nessa postura, e você falou bem no início, né, Felipe, da questão do machismo, dessa coisa do homem não se cuidar, não é só culpa dos homens, na verdade não posso dizer culpa, é um termo forte, mas é uma questão estrutural que as próprias mulheres perduram isso, né? Quando a mãe leva a filha no ginecologista com 12 anos de idade, mas ela não leva o filho no urologista e persiste isso a cada ano, a gente está perdurando isso, né? Quando uma criança está suja na creche com 2 anos de idade e o menino é o último a ser limpo, né? Quem vai ser limpo primeiro é a menina. Isso é um machismo estrutural, né? Por quê? Porque o menino pode ficar sujo, ele pode resistir, porque ele foi feito para isso, ele é o guerreiro. A menina não, a menina é a princesa, ela tem que estar limpa, tem que estar direito. Não estou dizendo que não tem que estar, mas o menino também teria que estar, né? Então, acho que a gente tem que desestruturar muita coisa e desconstruir muita coisa para começar a mudar isso. Mas esse papo é muito bom, eu acho que a gente vai para um caminho bom. Agora, minha questão pessoal, né? Eu tive um câncer de testículo, que é um câncer masculino, né? Então, por isso eu ser embaixador do Novembro Azul e ter conhecido o Instituto até, porque logo durante o meu tratamento eu
já professor de educação física, atleta de corrida de aventura, competindo, né? Enfim, eu fui acometido por um câncer no auge, com 39 anos, né? Poxa, competindo ainda e tal. E foi tudo muito rápido, e eu usei como referência o Lance Armstrong, né? Que foi um atleta de ciclismo que teve o mesmo câncer que eu, né? Eu tive o mesmo que ele, e ele depois se curou e venceu 7 vezes o Tour de France. Não vou entrar no mérito de como ele venceu, aí é outra questão. Essa é outra história, né, Zimbrão? É outra história que a gente pode falar em outro webinar, mas o fato é que ele se curou da doença, né? E isso me incentivou também, não a fazer o que ele fez, mas a fazer o tratamento, a me curar. Só para contextualizar, né, Zimbrão, para quem tá, a gente tem mais de 1000 pessoas acompanhando a gente. Só para contextualizar, gente, quem não conhece o Lance Armstrong, ele é um dos maiores ciclistas da história, que ganhou o Tour de France inúmeras vezes, como o Zimbrão falou, e que depois foi pego no antidoping pesado, bravíssimo, né, Zimbrão? Sim. E aí acabou colocando toda a carreira dele em xeque, enfim, só para contextualizar. Perdeu todos os títulos. Quem não conhece a história dele, vale a pena dar uma pesquisada depois, porque é bastante interessante, né? Sim, e tem um lado brilhante da história dele, que foi a superação de um câncer num estágio bem avançado, já com metástase em abdômen, cérebro e tal, enfim, ele se curou, e eu usei isso como exemplo positivo, né? E logo no primeiro dia da minha quimioterapia, eu postei nas redes sociais que eu estava começando o tratamento, eu queria que as pessoas se exercitassem por mim durante o meu tratamento, que eu ficaria 5 horas por dia fazendo químio, e que, óbvio, que as pessoas não precisavam ficar 5 horas se exercitando, mas 30 minutos por dia, que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Isso viralizou, gerou uma corrente do bem, um compromisso entre as pessoas, enfim, é uma história bem legal, que eu posso falar com calma em outro momento, e que eu conheci o Instituto a partir daí, e de lá para cá eu venho levando esse mote da qualidade de vida, hábitos saudáveis, atividade física para todo mundo, não só no novembro, não só para os homens, mas para todo mundo. Assim, é um resuminho aí do que aconteceu, mas para a gente continuar. Então, é isso. Eu acho que a saúde é de todo mundo, né? E independente da gente rotular homem, saúde do homem, saúde da mulher, é a saúde de todos, já que a gente vive em sociedade, né? E ninguém quer perder um pai, um marido, um parceiro, uma esposa, né? Então, é a saúde de todos, né? Eu acho que é isso. Se você for ser humano, você precisa cuidar da sua saúde, basicamente, né? O que a doutora Carmita acabou de falar. Você se encaixa na categoria gente? Você se enxerga como gente? Então, por favor, cuida da sua saúde, né? E aí eu quero passar a bola agora para o Pedro, porque o Pedro, além de médico, cirurgião, entender muito, de fato, sobre medicina, ele também é diretor executivo da Prevent Senior, que é especializado no atendimento de pessoas idosas, né, Pedro? E aí, a gente sabe que se o homem não se cuida, o homem idoso, então, imagino eu, deve ser ainda mais difícil você convencer, às vezes, né, o seu avô, que é teimoso por vários motivos e não quer ir ao médico e não quer tomar os remédios direito. Como é que é isso para quem tem uma idade mais avançada, Pedro? Acho que está mutado o teu microfone. Está mudo. Você não convence. Você simplesmente arrasta, que é como as famílias fazem hoje. Sim. Eu estava até conversando com uma família ontem que o paciente estava com a gente há 5 anos. E na hora que a gente tem todos esses movimentos do Novembro Azul, do Outubro Rosa, por que existem esses movimentos? Por uma caracterização das principais patologias que o ser humano precisa se cuidar e procurar, pelo menos naquele momento que ele é instalado, o acesso e uma busca por alguma efetividade de ação que possa protegê-lo. E aí esse paciente da família me procurou ontem, foi até interessante, porque ele havia feito um diagnóstico de Covid, ele passou em consulta, e um dos nossos protocolos, dependendo da idade do paciente, histórico pregresso, tudo, a gente faz hoje tomografia no paciente. E simplesmente o cara foi diagnosticado com um tumor pulmonar já metastático para fígado. E aí a gente começa, as filhas perguntam, poxa, ele nunca quis fazer, ele nunca quis ir atrás, a gente marcou consulta para ele 10 vezes e ele não foi. E realmente elas tinham marcado uma série de consultas. E a gente só descobriu o câncer porque ele teve o Covid, nós fizemos a tomografia por Covid e o sistema identificou uma alteração que caiu direto para a nossa equipe de cirurgia torácica e chamou ele. Falou assim, vem cá que o senhor precisa passar em consulta. Ah, não, mas não vou não, o senhor vai vir.
o senhor virar, porque existe uma alteração grave, o senhor precisa ser orientado. Aí foi arrastado. E iguais a este modelo, nós temos milhares. Então, é o paciente que ele faz o exame de sangue, e ele acha que o exame de sangue somente é suficiente. Então, tem um querido amigo que o cara pesa 130 quilos, e ele vem com o exame de sangue mostrando para mim que o exame de sangue está perfeito. Aí eu falo, quantas vezes você fez uma colonoscopia na vida? Quantas vezes você fez um exame de toque? Quantas vezes você fez uma endoscopia, porque você tem o hábito de fumar, você tem o hábito de beber, você tem o hábito de comer demasiadamente, e você nunca fez outro. Ele falou, não, mas meus exames de sangue são ótimos. Então, você, homem, que ainda não se cuida, vai começar a entender porque tem muito mais mulheres nonagenárias do que homens nonagenários, justamente porque você não se cuida. Então, poxa, nós estamos aqui justamente para te convencer a ir ao médico, a fazer um exame, a procurar atenção para a sua saúde. Esse negócio que se não acha, não tem, já passou faz muito tempo. Hoje em dia a gente está numa época de tecnologia, a gente está numa época que todas as informações elas correm muito rápido, e se a gente não se preocupar com nós mesmos, teremos um problema gravíssimo para a nossa própria saúde. E é um prazer imenso estar aqui com você, viu, Marlene, a Carmita, o Zimbrão, que é ícone do esporte e da saúde, e o Felipito, que sempre a gente gosta de ver a animação e a vibração com que ele transmite para a gente as notícias e as melhores, os melhores pontos de vista, né, Filipão? Exatamente. Mesmo que seja de notícias ruins, né? Que infelizmente a gente faz parte. Cada vez mais tem tido notícia ruim. Eu só queria complementar, Pedro, rapidinho, porque acho que você tocou num ponto muito importante. Tem aquela história do quem procura acha. Eu ouço isso demais, cara. E eu acho muito bizarro quando alguém vira e fala assim. O meu sogro fala isso, o pai da Mari, ele fala isso. E a gente briga com ele. E ele é uma pessoa assim maravilhosa. Para quem não sabe, né, eu sou namorado da Mari Palma. O pai dela é deficiente visual, ela é apresentadora também da CNN. O pai dela é deficiente visual. E ele já teve um tumor, um câncer de pele, ele tem pressão alta, vários problemas de saúde, está perto dos 70 anos. E ele também, ele resiste muito em ir ao médico, porque ele fala assim, eu fico indo ao médico, cada vez que eu vou eu descubro uma coisa nova. Como se o fato de ir ao médico gerasse uma doença. Então, eu só queria que você falasse sobre isso rapidinho, Pedro, porque a gente ouve muito isso ainda, cara. E eu falo de novo, a gente está em 2020, as pessoas continuam falando, quem procura acha, eu não vou ao médico, porque se eu não for ao médico vai ficar tudo bem, se eu for, eu vou descobrir alguma coisa. É bizarro, mas é verdade, né? O grande problema das pessoas é que elas não entendem, e aí o Zimbrão que descobriu uma lesão muito rápido, e mesmo assim teve todo o processo, toda a intensidade do tratamento, depois ele pode até contar para a gente que é importante quando as pessoas relatam o ponto de vista pessoal do que viveu, mas muitos continuam esquecendo e não lembram, que é o pior, porque se só esquecesse é porque um dia foi orientado e vai atrás. Mas o não lembrar de se cuidar é muito grave, porque, poxa, a hora que eu começo a fazer, a gente tem um estudo grande aqui, que hoje a gente faz tomografia de corpo inteiro dos pacientes baseado num protocolo da Cleveland Clinic. E aí a mamografia, que é um exame hoje que a gente incentiva a mulher a fazer o tempo inteiro, todos os anos, porque é fundamental, ela tem 1% de acurácia. Então, de cada 100 mulheres que fazem mamografia, uma mulher aí, ela tem o diagnóstico de câncer de mama. Poxa, a acurácia é fantástica para um método diagnóstico. E aí, quando a gente começou a fazer, justamente, a tomografia de corpo inteiro, a gente começou a descobrir 4,5% de câncer nos pacientes, com média de idade de 62 anos. E aí, alguns perguntavam, mas por que eu estou fazendo tomografia de corpo inteiro? Inclusive, os que foram descobertos esses cânceres. E a gente falou, simplesmente porque a gente precisa encontrar antes o problema. Porque o senhor veio para fazer uma tomografia de ombro, porque o médico X pediu porque o senhor estava reclamando do ombro, mas o senhor foi diagnosticado com câncer de pâncreas. Só que em fase inicial, um câncer com 0,5 centímetro. E isso agora vai prover para o senhor um tratamento que vai lhe dar sobrevida.
Porque se o câncer... doutor, mas se ele não tivesse ido ao médico, esse câncer não teria aparecido, entendeu? Bingo. Não é isso? Olha que coisa fantástica. O câncer só apareceu porque não foi ao médico, pai. O problema é esse, as pessoas acham que fazer o tratamento que é o problema. Morrer porque não fez o tratamento não é um problema. Porque coisa de macho. Aí a gente escuta às vezes até a situação, né, Felipe? Mas se eu morrer rápido não tem problema. O problema é eu sofrer. Poxa, sinceramente, com o nível de informação que a gente tem hoje na nossa mão, sofrer é justamente o que você vai causar na sua família a partir do momento que você não se cuida. É curioso isso, né? Até a doutora Carmita, desculpa, Felipe, pode até complementar, porque nos anos 90 isso acontecia muito com a questão do HIV, né? As pessoas não queriam fazer o exame para não descobrir. Então é curioso como o ser humano se boicota, né? Mesmo para não acreditar, para não enxergar uma possível morte repentina, porque morrer a gente sabe que vai de qualquer forma, mas é curioso isso, né? Não, morrer a gente sabe que vai de qualquer forma, mas a gente também não precisa querer morrer logo, né? Porque parece que tem gente que parece que quer morrer logo. Fala assim, por que eu vou me cuidar? Vou morrer qualquer dia mesmo? Então, cara, se você pode viver mais 30 anos, por que você vai querer morrer hoje sem se cuidar, com tanta coisa disponível, com tanta possibilidade, né? E isso me faz lembrar muito do cenário. É engraçado que a gente vai falando sobre vários assuntos e eu vou sempre fazendo conexões com notícias, né? Porque eu tô o tempo inteiro no noticiário e eu fico sempre enxergando coisas que a gente vive no dia a dia, que é mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, que a gente ouviu, por exemplo, o Trump reclamando sobre o aumento nos testes de Covid-19, que isso só fez a quantidade de casos subir por lá, e isso era ruim. Cara, esses casos, eles já existiam. O fato de você ficar sabendo que eles existem é melhor para você ter mais diagnóstico e conseguir dar uma resposta mais efetiva, como se o teste fosse um problema. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está discutindo, só que na perspectiva da Covid-19 nos Estados Unidos, que é o país que mais tem casos no mundo inteiro, hoje está liderando com, especificamente 11.674.074 casos, para ser mais exato. Segundo Trump, o problema disso daqui é porque testou muito, não é porque as pessoas realmente estão infectadas. Então, é mais ou menos a mesma lógica que a gente usa nesses casos, né? Eu queria passar a bola agora para a doutora Carmita. Vamos entrar... Ô Marlene, eu estou falando para caramba, qualquer coisa você me interrompe, tá? Não. Hoje eu estou como coadjuvante. Eu tô aqui porque é tanta coisa legal que eu posso tirar dessa galera, que eu acho que é muito importante, né? E aí você dá voz para jornalista, para apresentador ainda, não tem jeito, a gente desembesta a falar. Eu só estou na bancada, só. Eu queria passar a bola para a doutora Carmita agora, doutora, porque eu acho que a gente entrou num momento da sociedade, já nesse bate-papo mais quase filosófico, que a gente nunca teve tanto caso de ansiedade e de depressão no mundo. Isso também é estatístico, né? Vira e mexe, a gente faz reportagens sobre esse assunto também. A gente vive numa sociedade extremamente ansiosa. E agora, mais do que nunca, por conta da Covid-19, também a pandemia fez os números de ansiedade e depressão dispararem. E eu queria entender com a senhora o quanto isso dificulta, de fato, fazer com que os homens vão aos hospitais, procurem médicos, marquem consultas, façam um cuidado mais preventivo da própria saúde. Como é que esses quadros psicológicos eles dificultam essa situação? Então, Felipe, a ansiedade, ela atrapalha antes e depois do diagnóstico, né? Antes do diagnóstico, vamos ver, eu não vou porque eu não quero ouvir alguma coisa que eu não sei se eu vou aguentar, né? Então, aquele pensamento mágico, se eu não for, eu não vou ouvir, então eu não estarei doente. Eu vou ficar doente a partir do momento que o médico detectar alguma coisa em mim. Lê de engano, a doença está lá, apenas ela não foi detectada e ela vai continuar lá com você. E essa ansiedade leva as pessoas a se recolherem, a fugirem do médico. Agora, tem uma outra ansiedade, aquela que pega quando você tem o diagnóstico e você fica dando voltas em torno da própria dificuldade de tomar uma decisão, a ansiedade vai subindo e, às vezes, né, a conduta já foi dada e a gente não põe em prática. E o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós somos campeões em ansiedade. Então, a nossa dificuldade de enfrentar situações com tranquilidade, um diagnóstico hoje, quanto mais precoce, mais chances
ele dá para as pessoas serem atendidas e se curarem sem sequela. É isso que a gente precisa fazer. É ir o quanto antes buscar saber se está tudo bem, né? E estando tudo bem, que bom, eu volto daqui a alguns meses para confirmar se continua tudo bem, né? Se não, não é uma vez o atestado de saúde sendo passado que ele vale para o resto da vida. Ele tem um tempo de validade, né? Então, nós temos que dominar a nossa ansiedade frente à consulta, frente ao diagnóstico e frente também ao tratamento, né? É importante que a gente inverta essa situação. Eu preciso estar mais ansioso de cuidar de mim, não de evitar ouvir alguma coisa que eu não saiba lidar. Então, você tocou num ponto fundamental. Estamos vivendo um período de tanta incerteza. Por que a gente, tendo oportunidade de ter uma certeza se eu estou bem de saúde ou não, eu não vou, pelo menos, buscar essa certeza para ter uma a menos, né, de dificuldade de entender o que vai ser de mim. Eu sabendo que eu não estou com a minha saúde perfeita, eu vou e cuido. Temos aqui, né, se o problema é falta de exercício, Zimbrão pode ajudar a gente. Se o problema tem a ver com alguma questão que o envelhecimento traz, é inexorável, né? O envelhecimento é um atestado de sucesso. Quem conseguiu chegar aos 80, quem conseguiu chegar aos 90, é um vitorioso e pode chegar a 100. Quantos centenários hoje a gente descobriu com a Covid, né? O Brasil é um país que tem centenários. E sabe por que os centenários acabam resistindo e saem de lá vivos? Porque eles são fortes, eles são aquelas pessoas que não têm medo de se cuidarem e não têm medo da doença. A doença não pode ser mais forte que a gente. A gente precisa ser mais forte do que ela e combatê-la. Doutora, eu vou fazer um meia-culpa aqui, porque a gente também tem que assumir quando a gente erra, né? Muitas vezes eu vou ao médico porque a Mari insiste, eu esqueço de marcar. E aí ela vai lá e fala, amor, você tem que marcar, você tem que ir. Eu falo, poxa, é verdade. Aí ela me dá aquele puxão de orelha, eu vou. Alguns números durante a pandemia, eles ajudam a gente a entender alguns movimentos da sociedade, né? Se a gente olhar, por exemplo, dados dos cartórios, a gente vai ver que o número de divórcios por conta da pandemia, eles aumentaram quase 20%. Esses são números de julho. Se a gente pegar números atualizados, certamente esses números devem ser ainda maior, porque os casais nunca ficaram tanto tempo juntos e a convivência, a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes acaba sendo fatal para o casamento. O fato de muitos homens não terem mais a esposa ali pegando no pé, isso influencia também o fato deles não se cuidarem como deveriam? Olha, se a gente observar, a esposa é, na grande maioria dos casos, como a sua. Ela é quem leva o seu companheiro ao médico. Além disso, ela é quem fica do lado. Infelizmente, a gente não pode dizer o mesmo dos homens. Eles têm tanto medo de doença, até a doença da outra, a doença que não lhe diz respeito, mas que ele poderia estar ali muito mais companheiro. Você falou em separações, em divórcios. Infelizmente, quando uma mulher tem um diagnóstico de uma doença grave, ela muitas vezes perde o companheiro. Né? Agora, os homens são tão privilegiados que quando eles têm um diagnóstico de uma doença grave, é aí que a companheira se dedica mais e está mais próxima e dá tudo que for possível para que aquele diagnóstico seja minimizado e para que aquela doença seja resolvida. Então, né, parabéns para essas mulheres maravilhosas e parabéns para esses homens que podem contar com mulheres que os levam até os médicos como a sua. Um grande abraço para a Mari e que ela continue cuidando de você. Eu sou suspeito, né, de falar bem da Mari, né? Mas enfim, vamos lá. Mulher da minha vida, eu amo de paixão. E eu complementaria, doutora, assim, parabéns para os homens que fazem o papel oposto, né? Parabéns para os homens que, quando a esposa descobre uma doença grave, não fogem, ficam do lado, fazem o papel que, para muita gente ignorante, deveria ser só da mulher. Isso não é verdade. Esse é o papel de um companheiro ou de uma companheira, seja qual for essa pessoa, né? Então, se você tem na pessoa que está do seu lado alguém com uma doença muito grave, isso faz com que a cumplicidade ali seja mais forte do que qualquer outra coisa. E aí eu quero agora passar a bola, então, para o Zimbrão, para que ele fale para a gente como é que foi quando ele descobriu a doença.
para que ele fale nesse ponto de vista como é que ficaram as relações dele no momento em que a doença chegou, Zimbrão. É curioso você falar sobre isso, né? Porque eu estava aqui pensando exatamente isso. Porque eu também fui como você, na minha época, a minha namorada da época, que eu fiquei com ela uns 10 anos e tal, um relacionamento super parceiro, tá? Minha amiga até hoje, ela que me fez ir ao médico, né? Porque eu pedalo muito, né? E na época pedalava a beça, e eu senti dor e inchaço no testículo. Isso já é um sinal de que está tarde, porque o câncer de testículo ele é silencioso, ele não, às vezes não causa dor, é mais pela palpação. Que é outra coisa que a gente não faz também, que é o toque, né? O autoexame. O homem não se toca também, por uma questão machista também, de novo, né? Essa coisa de perceber no banho, de perceber o próprio corpo, principalmente se a gente pensar nos homens mais velhos e no interior também, né? A Marlene sabe, faz um trabalho brilhante com o Instituto Câncer de Pênis e tal, que a gente ainda tem no Brasil, que é uma coisa, um absurdo, mas a gente ainda tem, mas enfim. E a minha namorada na época que me fez ir ao médico. Eu senti dor, inchaço, reclamei, depois de uns 2 meses reclamei de novo. Ela falou, por que você não vai no seu urologista? E aí ela pressionou, eu marquei, e foi assim, eu fui numa segunda, na quarta eu fui operado. Você tinha um urologista? Eu tinha um urologista, por acaso, assim, porque eu trabalho eu coordeno uma academia, né? Ainda coordeno uma academia, e uma academia que é uma academia premium, que tem muito médico que treina, então tem muita proximidade com muitos médicos. Então eu tenho essa felicidade de ter uma proximidade com os médicos e tal, até de uma maneira muito informal. Mas então, você sabe que muitos homens nem têm um urologista, né? É muito comum as mulheres terem um ginecologista ou uma ginecologista, mas aí você vira para um amigo seu e fala assim, cara, procura o seu urologista. Aí ele fala, meu urologista? Como assim? Eu tenho que ter um urologista? Sim, cara, você tem que ter um urologista. E quase, se a gente conversar com os nossos amigos, acho que dificilmente a maioria vai ter o urologista. Vai pesquisar um no livrinho do convênio ali, é mais ou menos assim que funciona, ou vai no posto de saúde mais próximo, né? Sim, e aí é curioso porque ela plantou esse hábito em mim e hoje em dia eu sou a estatística inversa. Como a doutora Carmita falou, eu sou o cara que perturba todo mundo para ir ao médico. As minhas, né, depois dela, outros relacionamentos, enfim, de ficar em cima com essa questão, porque é isso, a gente fica com a visão seletiva. E eu gosto de usar o exemplo porque tem uma questão clássica, né? Quando você passa por uma adversidade, quantos atletas paralímpicos, né, se tornaram atletas porque ficaram paralímpicos, né? Tem uma história de um cego brilhante que o cara escalou os 7 picos mais altos do mundo depois ficou cego. Se ele enxergasse, ele não teria feito isso. Então, às vezes, você precisa passar por um perrengue, né, por uma adversidade tão grande para poder transformar a sua vida. O que eu gosto de falar e citar o exemplo é isso. Use o exemplo do outro, né, para você mudar o teu hábito, para você quebrar essas coisas. E não precisar passar por um exemplo, ficar cego para poder virar, né, fazer uma coisa legal, uma coisa diferente, ou passar por um câncer para poder transformar a sua vida. Então, acho que esses hábitos fazem a diferença, assim, quando você adota esses hábitos, já que 90% dos tumores poderiam ser evitados ou curados se diagnosticados precocemente, né? Zimbrão, o que você aprendeu com tudo isso, hein? Além do óbvio, né? Além de que tem que se cuidar mais e tal. Quais foram as maiores lições que ficaram? Cara, eu posso dizer assim, minha vida se transformou assim, a partir do momento que eu criei o desafio do Zimbrão, na época, né, que hoje virou o Viver Inspira Cura, e que é um evento que a gente faz no Novembro Azul, graças ao Instituto, todo ano, a gente faz isso já há 5 anos. De lá para cá, eu fiquei... Sabe aquela história da mulher grávida só vê grávida? Né? Ou você quer trocar de carro, você só vê aquele carro? Nossa, como tem esse carro? Vamos lá, vamos botar um Palio, né? Vamos para falar, nivelar, vamos lá. Só tem Palio na rua, né? Eu só vejo Palio na rua, que engraçado. Não, você simplesmente está vendo o que te interessa. Então, a partir do momento que eu tive um câncer, eu fiquei com uma visão seletiva para o câncer. E esse cuidado para o câncer eu tento transmitir para todo mundo. Porque as estatísticas são assustadoras. Até 2030, acho que 30% das pessoas podem ter câncer. Então, alguém perto de você, ou você mesmo, vai ter. E o câncer tem um estigma, né? Você fala câncer, você põe mais de 100 doenças dentro do mesmo saco e fala, é tudo igual. Não é. Na verdade, a gente está falando de muitas doenças com muitas peculiaridades, muitos tratamentos. E as pessoas, quando veem um paciente com câncer, né, sem sobrancelha, com o rosto inchado de corticoide, amarelo, e eu passei por isso, a pessoa fala, meus pêsames. Ela não fala isso, mas na cara dela é quase que isso. A solidariedade dela é quase que desejar os sentimentos, porque você já está partindo dessa para melhor. Então, o que transformou a minha vida foi essa desmistificação do câncer, sabe? É tratar o câncer
Eu costumo dizer, por exemplo, o câncer de próstata, próstata, né, já que a gente está falando do novembro, você conviver com câncer, às vezes não precisa nem tratar, né, se diagnosticado precocemente, dependendo dos casos, você vai ter uma vida normal, saudável, vai sofrer, de repente, menos que um indivíduo que tem um joanete. Né? Eu gosto de trazer esse exemplo porque assim, o cara tem um joanete, sofre a vida inteira com aquela droga daquele joanete, dói pra cacete, não consegue correr e tal. E ninguém dá importância para o joanete. É óbvio que é uma brincadeira, mas é a mesma coisa o diabetes, a hipertensão, N doenças crônicas que não tem esse tratamento tão fúnebre, tão mórbido quanto o câncer. Então, assim, o que eu aprendi com tudo isso é tentar levar isso para as pessoas. É que o câncer, como o Instituto fala bem, não é um ponto, né? É uma vírgula. E na minha vida foi uma vírgula. Legal, acho que é muito legal você falar isso, Zimbrão, porque você tocou na história do HIV. A gente viu o HIV principalmente na década de 80 ali, né? Eu era criança, mas eu nasci no Rio de Janeiro e fui criado em Santos. E Santos foi uma cidade que ficou muito estigmatizada por causa de HIV, todos vocês lembram muito bem disso. E eu lembro que na minha infância, a coisa do aidético que se falava era um morto ambulante, era um zumbi em Santos. Você falava, meu Deus, a pessoa tal pegou AIDS, ela vai morrer em 6 meses. E hoje a coisa mudou muito de figura, com os coquetéis, com a AZT, com aquela coisa toda que o Dr. Pedro pode explicar melhor, mas a gente sabe que hoje o tratamento de HIV ele está muito evoluído e coisas desse tipo. E te ouvindo falar, Zimbrão, parece que o câncer hoje é o HIV de ontem. Né? Quando a gente fala de câncer, hoje parece que é uma sentença de morte, como era uma sentença de morte ter HIV no passado. Então, eu achei muito curioso quando você falou isso. E eu tenho um caso recentíssimo, super recente, e que exemplifica isso muito bem. Eu tenho uma produtora de conteúdo, fora do meu trabalho da TV, que chama Albuquerque Content, e eu tenho eu tenho 2 sócios nessa produtora, e um deles é um dos meus melhores amigos, chama Rafael Batista, e no ano passado, quando a gente estava gravando fora da TV, estava fazendo um vídeo institucional, como muitos dos que a gente faz e tal, e ele tinha um hábito de ficar coçando aqui do lado do pescoço. Ele tinha esse hábito. Gravava, ficava coçando, e a gente começou a achar que era um tique, alguma coisa nesse sentido. E, de repente, a gente estava sentado um dia fazendo uma reunião, ele estava com uma camisa com uma gola mais aberta, e eu percebi que estava inchado. E eu falei, cara, que negócio estranho é esse lugar onde você fica coçando e tal? Vai ver isso aí. Ele falou, não, também estou achando estranho. Eu falei, tá doendo? Não. Aí ele falou, vou marcar um médico. Ele marcou um fisiatra. E chegou nesse fisiatra, ele pediu uma série de exames, olhou, achou estranho, falou, cara, faz esses exames aqui. Conclusão da história, ele estava com um linfoma de nível 3, já bastante avançado, e ele era casado na época, agora ele não está mais casado, mas ele era casado, e a mulher dele é jornalista também, estava viajando, e eu acabei indo com ele no médico. Eu não sei se vocês já assistiram Breaking Bad, que para mim é uma das melhores séries da história. O primeiro episódio de Breaking Bad, não vou dar nenhum grande spoiler aqui, porque é o primeiro episódio da série, que é basicamente um homem que pega câncer e passa a fazer droga para deixar dinheiro para a família, enfim, aí a gente entra na coisa da ficção. Mas o primeiro episódio dessa série é o Walter White, que é o protagonista, recebendo a notícia de que ele está com câncer. E o Rafa, recebendo a notícia de que ele estava com câncer, foi exatamente a primeira cena dessa série. Ele olhou para a médica e ele perdeu totalmente o chão, ele perdeu totalmente as palavras, ele não conseguia falar nada, e eu que estava ali do lado, sem saber o que fazer, eu meio que tentei tomar a frente da situação, comecei a perguntar e tal. Moral da história, hoje, 1 ano depois dele ter recebido esse diagnóstico, ele fez 6 meses de quimioterapia, que foi super agressivo, que foi super difícil, mas ele está bem. Ele teve remissão total, está ainda com acesso, né, que você fica com o catéter, né, doutor, durante um tempo ainda, tem que ficar 2 anos ali para controle e tal, mas ele está bem, ele teve um sucesso total no tratamento, mas eu acho que é um exemplo muito claro do quanto você precisa se cuidar. Ele é um moleque que tem 35 anos de idade, e ele é o cara que não tinha micro-ondas em casa, porque ele não gostava de esquentar comida no micro-ondas para a filha. Ele gostava de esquentar na panela pelo risco, entre aspas, de você ter ali alguma radiação do micro-ondas ou algo do tipo. Ele era o cara que ia e vai na feira comprar produto orgânico, porque ele não quer comprar as frutas do supermercado para a filha e para a família por causa de agrotóxico. E esse cara foi o cara que teve um linfoma, sem absolutamente nenhuma justificativa. Porque, Pedro, a justificativa às vezes não existe, né? Não adianta às vezes a gente tentar ficar achando justificativa. Você vê o Zimbrão, o cara é atleta.
o cara teve câncer. Você vê o meu sócio, Rafa, o cara não tinha micro-ondas em casa, teve um linfoma. Essa é a prova de que a gente não tem como prever, né? Não tem bola de cristal para esse tipo de coisa, né? Aí é legal, e aí você falar da negação, e aí depois a doutora Carmita pode comentar com a gente, porque é interessante quando a gente entra nessas fases do entendimento e do diagnóstico de uma doença, porque as pessoas não fazem ideia, não têm a menor noção do que o Zimbrão passou. Se para o paciente é complicado, para um médico também é muito complicado passar uma informação. O exemplo que você deu foi muito bom. Um cara de 35 anos está com linfoma, e aí você vai fazer biópsia, e você não sabe se aquele paciente ele vai ter uma possibilidade terapêutica. Qual é o tipo daquele tratamento? Alguns pacientes eles se agarram na oportunidade que está sendo dada e eles vão para frente. Alguns pacientes eles se agarram em outras situações, que pode ser inclusive a morte, e não querem fazer o tratamento. E aí na hora que a gente está falando justamente de câncer, e de câncer em homem, no Novembro Azul, que é o mês da gente prevenir o câncer de próstata, só que o câncer de próstata no homem, por exemplo, é a segunda maior causa de óbito, porque o primeiro é pulmão, a terceira é cólon e reto, a quarta é estômago, depois vem fígado. E olha que interessante, órgãos relacionados a hábitos de vida extremamente pejorativos ao nosso organismo. É o pulmão, porque o cara ele fez uso do tabagismo inveteradamente durante muito tempo. É o reto, porque reto e cólon caem na mesma situação muito parecida com o câncer de próstata. É o cara que está indicado ele fazer uma colonoscopia após os 50 anos ou uma colonoscopia após os 35 anos, se existem casos de câncer de cólon na família, mas ele não vai fazer a colonoscopia. E aí ele passa 10 anos, 20 anos sem fazer um exame indicado, simplesmente porque, como o Zimbrão falou, tem ou vergonha ou simplesmente acha que não pode fazer aquilo porque vai ser um rompimento da moral e ética dele. Poxa, a gente está percebendo que isso tem que mudar. E eu gostaria que a doutora Carmita contasse um pouco aqui para as pessoas o quanto é difícil, e isso é tão escancarado, que existem fases, justamente, do entendimento de uma pessoa, e muitas pessoas não conseguem passar dessa fase, que a gente não precisa chegar se a gente tratar antes, né, doutora? É verdade. A gente sabe também, né, que existem alguns fantasmas que ficam pairando sobre o diagnóstico do câncer, por exemplo, de próstata. O homem fica com medo de, ao ter esse diagnóstico e ter que implementar um tratamento, será que eu vou ter que retirar minha próstata? Será que eu vou ter que passar por um sofrimento ainda maior? Eu vou ter que passar por falha de ereção, incontinência urinária, eu vou ficar estéril, eu vou ter uma série de problemas por causa do câncer. Não, você vai ter essa série de problemas porque você deixou o câncer avançar, porque você não tratou antes, porque você não cuidou que ele fosse debelado quando não haveria necessidade de retirar sua próstata. E agora, né, não dá para reclamar. E aí, muitas vezes, o homem sente uma coisa que complica o seu quadro, que é uma culpa e uma sensação de que ele não tem como voltar atrás, as perdas foram agora irrecuperáveis. Aí a depressão se sobrepõe ao câncer. Ou seja, a gente está pintando um quadro muito negro, mas é o quadro que é dessa cor mesmo, infelizmente. Então, vamos chegar antes, né? Vamos evitar precisar esse câncer tão avançado que está, retirar a sua próstata e passar, sim, aí esses fantasmas a serem uma realidade. A disfunção erétil, a falta de controle da urina, a falta de ejaculação. O homem precisa ejacular, né? Quando ele termina o ato sexual, se ele não ejaculou, ele comenta que é como se ele não tivesse feito sexo. Agora, se ele cuidar do câncer bem cedinho, se todo o tempo que ele precisa, de tempos em tempos, e aí o urologista é que vai dizer
de quanto em quanto tempo? Porque não é igual, né, Pedro? Você sabe, Zimbrão também sabe, o Felipe e também a Marlene, que os homens que têm câncer na família, aqueles que têm uma série de fatores de risco, eles vão precisar ir mais frequentemente fazer o exame do que aquele que não tem fator de risco associado. Então, quem vai definir qual é a frequência com a qual você tem que se cuidar é o seu urologista. E tem que ser o seu, porque é aquele que acompanha você, que conhece você, que sabe suas peculiaridades. Então, não é aquele que eu vou um dia num, depois de 2 anos eu passo para outro, e sempre eu estou contando a história desde o começo, e eu não tenho quem cuide de mim de uma forma sequencial ao longo da minha vida. É importante copiar das mulheres essa tendência a ter um médico que é o dela e que ela vai sempre, e que tem a história dela nas mãos para poder cuidá-la. Eu queria passar a bola para a Marlene, só que antes, eu só queria que o doutor Pedro complementasse, doutor, porque acho que a doutora Carmita tocou num ponto muito, muito importante, e, inclusive, alguns números do Instituto Lado a Lado, de pesquisas do Instituto, mostram coisas que são inacreditáveis, que 60% dos homens, eles declaram, de fato, que eles têm pelo menos um fator de risco para o agravamento da Covid-19. E se eles declaram que eles têm pelo menos um fator de risco e que eles sabem que eles têm um fator de risco e que eles têm conhecimento dessa situação, por que mesmo assim eles não vão até o médico? Como é que é isso no dia a dia do consultório? Como é que vocês veem essa situação? Basicamente, o grande problema está justamente nele se colocar em segundo plano para tudo. O homem, ele se coloca em segundo plano para toda atividade que signifique um cuidado pessoal. Ele vai jogar bola, ele vai no bar à noite com os amigos, ele vai ficar sozinho em casa porque a mulher vai sair para o cabeleireiro, então ele quer ficar sozinho em casa. Ele vai de manhã levar o cachorro para sair para passear na calçada, mas ele não vai de manhã no médico porque, como a doutora Carmita falou, ele foge o tempo inteiro. Então, eu vou dar um exemplo que parece até grotesco, mas eu uso o grotesco porque eu estou falando de médicos. Estou falando de médicos. Você citou o Covid e, poxa, eu tenho médicos que me ligam e me procuram e sabe tudo que a gente passou nesses últimos 6 meses com a informação e com as evidências e para a gente proteger e tratar rápido. Bom, resumo. Aí, a semana, um médico me ligou e falou assim: Pedro, eu sou meio tigrão e eu não fui atrás. Já faz mais de 8 dias que eu tô com sintomas e não tô bem. A hora que a gente fez a tomografia, o pulmãozinho dele estava com mais de 60%. A hora que a gente faz a tomografia, a próstata está com mais de 30% de aumento de volume. Na hora que você faz a tomografia, faz o exame de raio-x, o tumor do pulmão que ele estava catarrando sangue. Olha quantas coisas que a gente vai juntando, Felipe. E simplesmente o não ir é porque o termo técnico da medicina é o tigrão. O cara é um tigre, a ponto dele não cuidar dele mesmo, mesmo com o sintoma já ativo. E se o sintoma está ativo, igual você comentou sobre o seu parceiro de trabalho, poxa, alguém está vendo e ele mesmo está enxergando. Então, vai atrás porque vai dar problema. Não tem jeito. A gente precisa mudar esse conceito. E o conceito a gente muda na hora que as pessoas passam a, pelo menos, se amar um pouco mais. E conceito a gente muda com informação também, né? A gente que trabalha com comunicação sabe o quanto isso é importante. E aí agora, então, eu queria passar para a Marlene para ela falar um pouquinho sobre essa tarefa árdua, né, Marlene? Dificílima, do tempo todo fornecer informação e virar para os caras, especificamente para os homens, né? Nesse caso, claro, não é só isso que vocês fazem, mas no caso da saúde do homem, virar para eles e falar: eu estou te pedindo o mínimo, eu estou te pedindo o básico. Se você quiser morrer, é problema seu, mas escolha não morrer, por favor. É mais ou menos isso, é quase que pegar na mão mesmo, né, Marlene? Exatamente, Felipe. Tem uma coisa que eu acho muito importante que o Pedro trouxe. Como dá para a gente aceitar, em 2020, 1.600 homens nesse país
fazerem amputação de seus pênis. E aí, quando você vai ver isso, você percebe que existe desinformação. O nosso dia a dia, o que é? É fazer com que essas pessoas saiam dessa zona escura, dessa zona cinzenta, através das informações que a gente, que nem, por exemplo, o Novembro Azul. Quando a gente começou a campanha Novembro Azul, a gente focou muito na questão do câncer de próstata. E hoje, qual que é o grande foco da nossa campanha? A saúde integral do homem. É fazer com que o homem tenha um olhar integral, que é isso que a gente está falando aqui. Ele ir ao médico, isso faz com que ele veja como está a sua hipertensão, como está a sua história, né, de colesterol, obesidade, como ele começa a mudar alguns hábitos. E aí, chega lá, é isso que o Pedro falou. Às vezes, o paciente já está com uma doença instalada, que nem essas pessoas que nem a nossa maior audiência, né? Isso é tão legal, e a Carmita trouxe isso. A nossa maior audiência na página Novembro Azul é das mulheres. Né? É as mulheres que mandam cartas para a gente, elas que entram no nosso canal para perguntar, que nem aqui. A gente está recebendo várias perguntas de mulheres. Então, o nosso desafio ele é muito grande, né? Que é tirar esses homens dessa escuridão e eles começar a buscar informação. E a gente tem um desafio que é muito grande, que a gente fala de saúde do homem nesse país inteiro. E quando você corre esse país, a gente que tem um trabalho junto à população rural, a gente vai para regiões que muitas vezes você vai levar um folheto, você tem que ler o folheto para as pessoas, Felipe. Então, assim, o nosso desafio ele é muito grande. E a gente aqui fica falando da saúde do homem todos os dias, né? É o tempo inteiro falando sobre isso. Não é no Novembro Azul, né? Iluminar os monumentos, né? Tá todo mundo nesse mês aí na mídia falando, dando entrevista, que nem você pega, o Pedro pode falar daqui a pouquinho. A Covid-19 atingiu mais mulheres ou homens? Né? Eu acho que essas informações é super importante a gente dar como um alerta para os homens e os homens se sentir também um pouco protagonista da sua história, né? É esse o nosso grande desafio. E você, como um grande jornalista e um comunicador, a importância de levar informação de qualidade. E é o que a gente fala o tempo inteiro. Não é porque eu recebo no meu grupo do WhatsApp da minha tia, da minha mãe, uma mensagem, que aquela mensagem ela é verdadeira. Eu preciso checar, eu preciso ter certeza para poder passar adiante, né? Então, esse é o nosso grande desafio. É um desafio intenso, mas a gente tem conseguido mudar, tem conseguido melhorar um pouquinho o acesso, né, dos pacientes, porque isso que você colocou no começo do urologista. Eu queria que em todos os lugares a gente tivesse a figura do urologista, mas eu não tenho. Tem muitos lugares que ele vai ali no clínico geral, né, e muitos ele não consegue nem agendar essa consulta, que aí o desafio é maior. Aproveitando esse gancho, Marlene, eu acho que daqui a pouco a gente pode abrir para as perguntas, né, de quem tá participando. Acho que você já deve ter escolhido aí umas perguntas interessantes, bacanas. Mas eu só queria passar a bola para a doutora Carmita para fazer uma pergunta que acho que vai muito nisso que você falou. A gente vive num país, a gente sempre fala de dimensões continentais, né, ou seja, é um país que tem o tamanho praticamente de um continente. Quando a gente vai para os interiores, eu já tive a oportunidade de viajar muito, fazendo reportagem e de ir para lugares que, infelizmente, são muito, muito, muito pobres, a gente vê situações que são muito complexas do ponto de vista de saúde e também do ponto de vista psicológico, porque parece que quando você está num lugar onde falta tudo, ninguém pensa em terapia, porque você tem problemas de fome, porque você tem problemas de saneamento básico. Parece que a terapia ou que a busca por um atendimento psicológico ou psiquiátrico fica em segundo plano, mas, doutora, a gente percebe o quanto é importante, pelos números que a gente vê, a gente cuidar também da cabeça, da mente, né?
E aí eu te pergunto, vou te colocar numa saia justa aqui, doutora, como é que o paciente que está com dificuldade, que está com um nível de ansiedade muito alto e às vezes nem sabe que é ansiedade, mas que não tem condições nenhuma de pagar por uma terapia particular, como é que esse paciente busca ajuda, doutora? Então, por incrível que pareça, Felipe, a gente tem muito mais condições de atender essas pessoas do que elas saibam, né? Existem, o serviço público atende também a saúde mental, e aí profissionais os mais diversos, desde o psicólogo, quando o caso não é de medicação, o psiquiatra, quando há necessidade de medicar, além da psicoterapia. Às vezes é uma questão de conversar com o assistente social e resolver uma questão familiar ou uma questão de necessidade de apoio nesse ou naquele quesito. E você tocou num ponto muito importante. Nós estamos vivendo uma pandemia e outra paralela. Você observa o quanto de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, o quanto que as pessoas estão, por um lado, indo buscar os profissionais, pensando que estão doentes, e às vezes não estão, sobrecarregando, às vezes, o serviço de saúde com sensação de falta de ar, de opressão no peito, e agora o Covid me pegou, agora eu vou morrer, e, na verdade, é o pânico, na verdade, é, às vezes, uma ansiedade muito intensa. Por vezes, né, vai passar essa onda, e a gente já sabe, como já aconteceu na China, como aconteceu na Europa logo após a primeira onda, o estresse pós-traumático, a pessoa fica revivendo aquela situação como se ela tivesse agora no seu auge, e ela já foi superada. Tudo isso, né, é muito importante da população saber que existem serviços à disposição, vai procurar, né? Talvez não seja tão fácil, talvez lá no interiorzão, lá longe, mas todo clínico hoje, ele faz questão de entender um pouquinho também dessas questões. Hoje a gente ensina muito nos congressos o ginecologista, o urologista, o clínico geral, a ter um cuidado também com a parte emocional, porque, como bem disse o Zimbrão logo no início, não dá para cuidar de um aspecto e deixar o outro a descoberto. Nós somos seres holísticos, a gente não é nem só cabeça, nem só corpo. Então, a cabeça tem que ajudar o corpo, né? O câncer de alguém que não está deprimido evolui, e isso o Pedro pode confirmar, muito melhor do que o câncer de um homem em depressão. É muito diferente a evolução. Então, vamos lá, vamos procurar os serviços. Não achou? Conversa um pouquinho com o seu clínico, com o seu uro, né? Encontra um uro aí para te ajudar, eles estão muito interessados hoje. O oncologista também é um médico muito sensível, porque se ele não for sensível a essas questões, ele não está tratando o seu paciente de forma adequada. Muito boa a sua pergunta, e eu fico muito feliz da gente poder estar falando da importância da saúde mental, para que todo médico se importe com ela também e passe a exercer no seu consultório um pouco esse papel de psicólogo, de psiquiatra, e quando ele perceber que está além das suas condições, e muito frequentemente isso acontece, encaminha na medida do possível, né? Nós ficamos muito contentes que também esse tabu, que é um outro tabu bem grande sobre a doença mental, eu não estou louco, eu não preciso de ir nesse cara aí, é muito mais isso do que a falta de profissionais. Eu não estou louco, eu não vou. Você está louca, você vai. Porque as mulheres vão muito mais do que os homens, inclusive para o tratamento de questões relacionadas à saúde mental. E tem uma coisa, doutora, que é impressionante. O doutor Pedro estava falando, né, que houve colegas médicos que não se cuidam e que entram nessa estatística que a gente fala, e eu ouço de colegas, às vezes, jornalistas, às vezes engenheiros, advogados, porque eu faço terapia já faz uns 5 anos, mais ou menos. E foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, foi começar a fazer um acompanhamento psicológico. E muitos amigos, colegas, pessoas próximas, extremamente instruídas, viram para mim no momento em que eu falo, poxa, eu preciso ir embora porque eu tenho terapia. E eles perguntam, mas por que você faz terapia? O que está acontecendo? Você está mal com a Mari? Está ruim no trabalho? Aí eu falo, não, a gente não faz terapia só quando a gente está mal.
A gente faz terapia para se entender melhor, a gente faz terapia para entender mecanismos, a gente faz terapia para lidar melhor com situações da vida. A gente ainda tem muito essa coisa de que quem faz terapia é louco, né? De que quem faz terapia, eu digo terapia, mas qualquer tipo de acompanhamento psicológico, né, doutora? Essa pessoa, ela é maluca, ela tem algum problema muito grave para resolver. E eu sempre falo, gente, se o mundo fizesse terapia, a gente ia ter um mundo tão melhor para se viver, a gente ia ter um lugar tão mais bacana, tão mais consciente, tão mais tolerante. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida e eu não pretendo parar nunca, porque foi a melhor coisa que eu fiz e me deixou muito mais consciente, inclusive para minha própria saúde. Exatamente. Eu vou falar uma frasezinha só. Uma palavra que está muito na moda, resiliência. Não dá para ter resiliência se você não estiver bem no plano da saúde mental. Você quer ser resiliente? Então, cuida da sua cabeça, que ela vem naturalmente, né? E a resiliência faz muita diferença no combate ao câncer e a todas as doenças, porque as doenças, elas têm muito de imunidade baixa. Imunidade baixa significa também falta de cuidado com a saúde mental. Olha, nem parece, mas... Só vou ficar o finzinho aqui dessa conversa, Felipe, porque eu tô me divertindo aqui quando a doutora ela fala justamente, ela engata esse tema e você vem justamente e coloca a questão de, poxa, eu acho que eu preciso de terapia para eu me entender melhor. E aí a gente vê o médico que não se cuida e além de não se cuidar, ele nunca teve a coragem de fazer uma terapia, mas optou por cuidar da vida dos outros. Então, olha que paradigma que a gente vive hoje em algumas profissões que são fundamentais. Ele cuida da vida das outras pessoas, mas ele esquece de cuidar da própria vida, de se preparar para cuidar da vida dos outros. Ele jurou cuidar da vida das outras pessoas, né, doutor? Ele é mais do que se comprometer. Ele fez um juramento de cuidar da vida das outras pessoas, mas esquece da própria, né? Exatamente. Ó, tem gente que olhou aí meio torto, eu acho que não gostou do que eu falei isso não, viu, doutor? É um urologista, passou um urologista aqui. Tá vendo? Ó, gente, nem parece, mas eu sempre falo isso, quando o papo é bom, a gente perde a hora, né? São 9h02, ou seja, a gente já tá mais de 1 hora conversando. Vamos, Marlene, vamos abrir então para as perguntas do pessoal que está acompanhando a gente, porque senão a gente vai ficar só falando, e a gente fica horas aqui e quem está acompanhando não participa, né? E esse papo vai longe aqui. Exato. Eu tenho algumas perguntas aqui, que são perguntas assim que eu acho que é importante o Pedro estar aqui nesse bate-papo, que é sobre essa nova onda, né, que eu não sei se a gente pode chamar de segunda onda, da Covid-19. Nós tivemos aí um impacto muito grande no câncer, nas doenças cardiovasculares e em outras doenças crônicas, porque no começo da pandemia as pessoas ficaram inseguras, né, não sabiam como acessar o serviço de saúde. Vários centros de referências cancelaram, né, a ida desses pacientes, muitos não foram por estarem inseguros, e a gente agora começa a ouvir falar disso novamente, né? E aí tem várias perguntas aqui que vão nessa direção. Se o câncer e as doenças crônicas não podem esperar, né? Como orientar as pessoas nesse momento? Porque agora a gente já conhece, a gente já sabe algumas coisas que deram certas e outras que não. O que você pode falar sobre isso para orientar essas pessoas? Porque eu tenho aqui, acho que umas 10 perguntas que vão nesse sentido. Legal. Então, primeira coisa, a pandemia, pelo menos para mim e para minha equipe e para essas pessoas, para esses quase 15 mil funcionários que cuidam de 500 mil de pessoas dentro da cidade de São Paulo. Então, a gente tem uma Lisboa dentro de São Paulo. E isso trouxe para a gente uma necessidade de se reinventar muito grande. E quando eu digo se reinventar, é justamente a gente perceber tudo que poderia prejudicar essa população que a gente cuida e trazê-los para um ambiente de segurança. A tecnologia foi fundamental nesse momento. E eu digo fundamental por 2 pontos básicos. Saber onde a gente está realmente. E quando eu digo saber onde a gente está,
na curva. Tá? E 2, saber quem é que realmente precisa ser tratado. E aí eu vou responder a primeira pergunta em relação à curva, porque a curva em São Paulo, eu vou usar São Paulo, Marlene, porque São Paulo é um país. No momento que a gente tem um estado com mais de 20 milhões de pessoas e a maior população do país, é um país também. E a gente precisa tratá-lo como assim para tentar entender justamente os fluxos populacionais. E aí a gente vem na questão de que o pico da doença e da quantidade de casos foi em junho e julho na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. E o meu pico, dentro das 500 mil pessoas que a gente toma conta, também foi nesse período, ou seja, seguiu a mesma curva igualzinho, o que reflete justamente o local onde esses pacientes hoje moram. E teve uma queda em agosto e setembro. O problema é que na hora que você faz a avaliação do quadro, e a avaliação de um gráfico, que é o que a gente está comentando, você tem uma alta e você tem uma queda, a ponto dessa queda ser 2 a 3 vezes menor do que o pico que tivemos lá em junho e julho. Então, agosto e setembro foram 2 meses muito bons, a ponto de termos volumes de fluxo populacional nas ruas, nas avenidas, nos shoppings, voltarem a níveis de normalidade no fim de outubro. Então, você tem uma pandemia corrente, com fluxo populacional exacerbado, e basicamente o que aconteceu nas 2 últimas semanas, os casos que vinham ali dentro de um racional mais baixo, eles voltam a duplicar, triplicar de quantidade, dependendo da região, exatamente 2 semanas depois que todo mundo voltou a fazer tudo, e voltou a sair na rua, e voltou a fazer festa, balada para todo lado. Poxa, Pedro, então você está falando que você acha que fecha? Eu não quero que feche. Eu não quero que tenha lockdown, porque a preocupação das pessoas é o lockdown. A preocupação das pessoas é serem proibidas de fazer o que elas precisam para sua própria subsistência. Tá bom. Todos aqui não aprenderam como foi chato, como foi triste lá atrás? E se a gente está no começo de uma curva, e que pode realmente se tornar uma curva, por que não nós não assumirmos a razão e o poder da nossa decisão e voltarmos a nos proteger, proteger a nossa família, proteger os pacientes idosos, proteger os pacientes mais frágeis, os pacientes oncológicos? E aí eu já entro no paciente oncológico. Se você me perguntar o déficit que vai ter para o sistema público de saúde em 2021 em relação aos pacientes oncológicos, eu arrisco, tá, um aumento, se esse aumento for possível, é claro, porque tem que ter dinheiro para ter aumento. Se o custo está limitado por alguma situação, não dá para ter aumento. Mas que haveria um aumento da ordem em torno de 20% de tratamentos que não estão sendo realizados agora. E por que eu te falo isso? Porque nós não deixamos de operar nenhum paciente com câncer. O paciente com câncer que não foi operado nesse momento foi porque contraiu Covid e precisou ser tratado. Todos os outros pacientes foram. AVC e infartos tiveram casos de triplicar o atendimento, porque, como nós temos um sistema de tecnologia fechado, tudo começou a chegar muito rápido pela tal da telemedicina. Então, os ganhos que a saúde está tendo durante esse período em relação à possibilidade de novas metodologias é muito grande. E não vamos subestimar dados que são concretos, efetivos e já são realidade fora do país. Nós subestimamos o dado em fevereiro, quando já sabíamos o que ia acontecer, o carnaval foi uma farra, a festa foi linda, e isso evoluiu num quadro gravíssimo aí para o país. Agora, o aviso já está sendo dado de novo. Há uma semana nós vemos os maiores hospitais do país relatando um aumento significativo. As pessoas estão fazendo aí olhar cruzado, torcendo a boca. Tá bom. A nossa população, a gente fez uma chacoalhada bem intensa essa semana. Nós falamos, subiu. O nosso dado foi de 84% de novos casos positivos em relação a 15 dias atrás.
Eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque foi a informação que eu passei para todos os nossos pacientes. Então, ou as pessoas elas passam a tomar na mão delas o direito de cuidar da própria saúde, que é o que a gente está falando hoje nessa hora inteira que a gente está aqui, e saber que essa pandemia também, ela faz parte de uma grande situação de mudança de consciência para a população, ou infelizmente não serviu de nada esse 2020 mesmo. Ele passa a ser um ano perdido de razão, ele passa a ser um ano perdido para a saúde, e ele vai passar a ser um ano perdido porque as pessoas não aprenderam o que elas foram ensinadas há 6 meses atrás. Poxa, é vergonhoso para uma nação isso. É vergonhoso para uma sociedade isso. A gente tem que mudar. Não adianta a gente pedir para o cara fazer o exame para justamente avaliar a saúde dele, se nem a máscara ele está usando. Peguei pesado, Felipe? Uma palavrinha em cima do que você falou, Pedro, você me permite, Felipe, uma palavrinha só. Acho que a diferença e a boa notícia é que hoje a gente tem alguns meses de aprendizado, né? Então, é importante que o colega que vai atender, ele não está tão, assim, inábil e desprovido de recurso como ele estava em março. Então, vamos lá, vamos aproveitar o que esses médicos aprenderam e vamos procurar logo, né, se tiver sintoma, e se não tiver, vamos continuar cuidando com aquilo que a medicina está dizendo que é para você fazer, né? Muito bem. Zimbrão, quer complementar, Zimbrão? Você que tem conhecimento de causa tão forte. Eu estou com Covid agora, nesse momento, né? Então, posso fazer um depoimento eu mesmo. Eu estou resguardado aí, estou no 10º dia, enfim, já não tive os sintomas graves da doença, mas eu achei importante o que o doutor Pedro falou, sim, não achei, infelizmente, a gente é um país muito mal educado, né, no geral, mal educado não é no sentido de grosseria, mal educado pela educação mesmo, né, a gente não tem, então eu acho que a função do comunicador, do médico, trazer esses dados e levantar isso sim, porque é um risco real. Eu acho que foi categórico, eu acho que é isso mesmo, a gente tem que se ligar, e o que a doutora falou, a gente aprendeu muito, né? Eu acho que comeram muita mosca, né, no início, muita gente veio a óbito porque estavam batendo cabeça, a gente tinha as grandes sociedades médicas mundiais não sabiam como fazer, e aí os nossos governantes, que menos ainda quiseram se meter e entrar numa briga política, enfim, a coisa foi muito feia no início. Então, eu acho que agora a gente tirar proveito disso, mas com alerta sim, eu acho que é por aí. A gente não pode negligenciar isso, né? Só para complementar, o doutor Pedro perguntou, né? Peguei pesado, Felipe? Eu ia responder, pegou, que bom. Porque a situação exige, os números exigem. Alguém precisa dar um chacoalhão em todo mundo e falar, olha só, vocês podem prestar atenção no que está acontecendo? É o que a gente fala todos os dias no ar. Por favor, prestem atenção. Não ignorem os números. Aí começa a entrar numa discussão muito de política, de esquerda, de direita. Gente, esquece política, esquece polarização. Vamos olhar para número, vamos olhar para pessoas. A gente volta àquela discussão do começo. Você é um ser humano? Então se preocupa com os seres humanos, porque o que está acontecendo agora afeta todo mundo, sem exceção. De jeito nenhum. Outra coisa, é legal, Felipe, outra coisa até agora falando com propriedade, não só como paciente oncológico, ex-paciente, mas agora como paciente de Covid. Você também tem tudo, hein, Zimbrão? É verdade, né? Eu sou o famoso, eu não gosto de nada empírico, né? Eu gosto de unir a prática e a teoria, né? Eu tenho que sentir na pele. E o que acontece é o seguinte, é uma pergunta que não se faz para um paciente de Covid, é onde você pegou? A gente está vivendo uma pandemia. O onde você pegou é uma pergunta de julgamento. Você julgar se o indivíduo estava ali. Não, você pode pegar de qualquer forma, no supermercado, no elevador, enfim. Então não se pergunta onde você pegou, porque não faz ideia de onde você pegou. E sim, como você pode evitar de pegar, né? Eu acho que essa pergunta não se faz, é uma pergunta muito julgadora e que só reforça a culpa, e eu acho que as pessoas estão muito nesse viés político, como você falou, do julgamento, né? Porque fulano fez isso, fez aquilo. É óbvio que a gente está falando de vidas, mas é importante, de novo, o processo educacional, né? Que cada um cuide da sua vida, da maneira como deve ser, né? E a nossa função é informar, eu acho que é isso. Marlene, tem mais pergunta, imagino, né? Aqui tem algumas, Carmita, que eu acho que você pode nos ajudar, que as pessoas estão perguntando como administrar esse momento de fadiga, de não aguentar mais,
ficar se policiando, né, de fazer algumas coisas, né? Como administrar esse pico dessa fadiga? Eu tenho aqui umas Nossa, quatro perguntas. vou até pegar uma pipoca aqui, porque essa resposta me interessa muito da doutora Carmita. Então, eu acho que a gente demorou muito para entender, né, que estar em confinamento não significa estar em inércia, em tédio e ficar parado sem saber o que fazer. Vamos começar a organizar a vida dentro desse confinamento. Nós ficamos um pouco parados, que a gente imaginou que era algo que ia durar 15 dias, então eu vou assistir todas as séries que eu tiver para assistir, eu vou botar em dia uma série de coisas que eu estou deixando para lá em termos de lazer, e daqui a pouco eu volto para o meu cotidiano. Não foi assim. Estamos há meses com a nossa situação restrita. Quem começou desde cedo a organizar uma rotina não entrou em fadiga, porque se preparou e se organizou para essa nova forma de viver. Se você não fez isso e você se fatigou, sempre é tempo, né? Então, tem que ter um horário para acordar, tem que ter um horário para dormir, tem que ter uma distribuição do tempo entre trabalho, lazer, cuidado com as crianças. Está sobrecarregado? Tá. Então, as mulheres, muitas vezes, têm mais facilidade em assumir as tarefas extra do que os homens. Então, tem que ensinar a criança da escola, é o ensino que é híbrido ou que é só online, lá vai a mãe cuidar disso, eximindo o pai, que, por vezes, se fosse chamado, ajudaria. Então, eu sugiro, para que você não se fatigue, mulher, que você divida com o seu companheiro as tarefas de sobrecarga. E para você, que é homem, que você perceba que ela está sobrecarregada, assim como você. Então, vamos tentar ter cumplicidade na convivência. Também uma outra coisa que foi citada pelo Felipe, a briga entre os casais trouxe à tona os desentendimentos que a gente ia empurrando com a barriga e que agora não dá para empurrar porque a gente está se trombando o tempo todo dentro de casa, né? Então, eu sugiro que esse aspecto, né, você tenha um momento teu, um espaço que você encontre dentro da sua casa, nem que seja o banheiro, para você ficar lá meia hora, 15 minutos, quando você estiver insuportável, você vai tomar um banho, se coloca debaixo do chuveiro, deixa o mau humor amenizar, relaxa um pouco, faz os exercícios que o Zimbrão vai te ensinar, e daí você volta um pouco menos estafado, né? O que não dá é para ficar depositando no outro a sua dificuldade de enfrentar essa novidade, que o outro está passando pela mesma situação. 8 meses depois, a gente já sabe trabalhar um pouquinho melhor com a coisa. Mas, se você está esgotado, sugiro exercício, nada melhor que o exercício físico, né, Marlene? A gente sabe o quanto faz diferença quem tem uma prática de exercícios e quem não tem. Mas eu não tenho lugar aqui em casa. Tem, sim. Qualquer espacinho, o Zimbrão pode contar para a gente, é suficiente para você se movimentar um pouquinho. E se você não consegue mesmo em casa, dá uma volta em torno do prédio, dá uma volta na área do seu condomínio, dá uma volta no quarteirão, né, de máscara, que isso vai lhe fazer muito bem. Mas não bate de frente, porque o que mais cansa as pessoas é elas perceberem que elas foram mal educadas, grotescas, injustas com quem está ali do seu lado, passando pela mesma dificuldade e dividindo com você as agruras desse momento, que, afinal de contas, é de todos nós, é universal. Não se esqueça disso, é universal, né? Então, cuida de você um pouco, segura um pouco tua onda, e se ela estiver muito difícil, descarrega em alguma atividade física, mas não na pessoa que está do teu lado. É universal, é de seres humanos, né? Como a gente estava falando, é de gente. De novo. Exatamente, mais uma vez. E só para complementar, doutor, acho que tem um ponto muito, muito importante, que hoje em dia eu ainda ouço muitos colegas também, as mesmas pessoas super instruídas, entre aspas, falando que não, eu preciso chegar em casa porque eu tenho que ajudar a minha mulher a cuidar do nosso filho. Aí eu paro e falo assim, mas ajudar por quê? Como assim ajudar? O conceito de cuidar do filho é só dela?
aí você de vez em quando dá uma força. Então acho que a gente precisa aprender também a tirar um pouco essa coisa do ajudar a esposa, né, para cuidar do filho. Não é ajudar a esposa, é fazer a sua parte na educação e nos cuidados com o seu filho, né? Tá muito fora de moda e não faz o menor sentido a gente dizer que ajuda a cuidar do filho, né? Infelizmente, é algo que a gente ouve muito ainda. Dá tempo de mais uma pergunta, Marlene? Tem uma pergunta aqui que eu acho que o Pedro pode nos ajudar, que a pessoa ela fala o seguinte: como você orientar as pessoas com mais idade aqui, né? Ela até colocou, meu pai, ele não quer ir de jeito algum ao médico, ele tem medo. Aí tem uma outra, que essa aqui que eu achei bem interessante: como você ter ação preventiva, né? Você sendo idoso e ter uma ação preventiva com relação à Covid, porque a gente só fala, né, quando a doença está instalada, né? Como que você pode ter uma atitude preventiva? Primeira coisa, eu acho que eu sou, apesar de ser jovem, aí eu tenho aí pouco mais de 10 anos de formado, e só que eu sou de uma mentalidade, de uma geração que o médico ele tem que assumir, sim, o cuidado do seu paciente. E não tem outra maneira da gente conseguir fazer com que os pacientes tenham justamente uma vontade maior de procurar atendimento, se não for por causa daquela pessoa que ele vai encontrar no consultório. Então, nos últimos 20 anos, criou-se uma distância muito grande e em parte também, a doutora Carmita foi muito feliz quando ela fala, poxa, vai no médico específico, procura um médico que te dá confiança, volta nele no ano que vem, porque ele vai te passando, ele te conhece, e o que a gente tenta, hoje em dia, é deixar a informação muito clara para o médico que vai atender. Só que isso foi dilacerado ao longo dos 20 anos. Que nem a informação daquele paciente ela está concentrada mais em lugar nenhum. Porque um dia ele faz o exame em um laboratório, outro dia ele passa em um médico, outro dia ele vai em um ambulatório. Então, olha como que vai mudando as características e o paciente ele não se sente pertencente a lugar nenhum. Então, a primeira coisa que tem que mudar, e aí eu estou falando para meus colegas médicos, estou falando para os colegas gestores de saúde, ou vocês ajudam a mudar essa cultura e o paciente se sentir parte do sistema de saúde, que não é sistema de doença, do sistema de saúde, para aí sim ele ter mais vontade de se cuidar. Enquanto isso, eu vou dar a dica para a nossa amiga que fez a pergunta: procure um médico que lhe dá confiança. Apresenta para o seu pai primeiro esse médico. Porque eu tenho certeza que o médico pode pedir, e aí sim, mesmo sendo idoso, fazer exames mais amplos, que tragam mais lucidez ao quadro geral, a questão do diabetes, a questão da hipertensão, a questão das doenças cardiovasculares. E a hora que a gente fala nesse ponto, para não ser piegas, fala, mas doença cardiovascular, tá bom, a gente tem situações que entendam que o nosso corpo, ele é um mecanismo clássico como qualquer outro. Quando eu tento explicar alguma coisa de alguma patologia, principalmente cardiovascular, para algum paciente meu de 70 anos, eu viro para ele e falo: escuta, você já entrou dentro de um prédio de 70 anos? Você já foi na parede, já pensou você indo na parede do banheiro daquele prédio de 70 anos, fazendo um recorte, tirando aquele bloco que você recortou e olhando o encanamento do banheiro dentro? O quanto que vai estar prejudicado? E você está achando que o seu corpo não é assim, que as mudanças que você sofreu não estão naquele ponto? Então, olha a importância do seu cuidado. Mas todo mundo precisa falar isso. O carinho e a empatia tem que voltar à tona cada vez mais na medicina, tá? Para que aí sim a gente consiga preparar a nova geração que está envelhecendo, que somos nós todos aqui, para um atendimento de maior confiança e principalmente de maior previsibilidade.
Acho que essa é a palavra, né? Previsibilidade. Aquela história que a avó da gente já falava, a gente ouve desde sempre que prevenir é melhor do que remediar, e a gente, mesmo ouvindo isso há tanto tempo, a gente ainda continua só remediando em vez de prevenir. Marlene, temos que começar a dar tchau já, né? Já, já. Infelizmente, né? É uma pena, porque a gente podia continuar aqui esse bate-papo. A gente podia continuar por horas. Bom, vamos fazer uma rodadinha final, então, para todo mundo fazer as próprias considerações, uns 2 minutinhos para cada um, para a gente ficar dentro do tempo. E queria começar com a doutora Carmita, então, por favor, doutora. Pois não, eu queria, antes de mais nada, agradecer demais o convite, foi um prazer estar aqui. Muito obrigada, Marlene, por ter me dado essa oportunidade, rever você e estar ladeada de gente tão inteligente, tão capacitada, falando com essa disposição, né? E contando, inclusive, histórias pessoais. Parabéns a todos aqui, gostei demais dessa experiência. E eu queria deixar uma mensagem a você, homem, mas também a você, mulher. A saúde é o maior bem que a gente tem, né? É com ela, é com a saúde que a gente conquista todas as outras coisas que nós gostamos, que nós queremos e que nos fazem tão bem. Sem saúde você não tem progresso, você não tem lazer, você não tem sucesso, porque você está sempre precisando cuidar e você está em débito com você mesmo, e a perda da saúde física pode levar à perda da saúde mental, e aí vamos ter um rolo, né, de acontecimentos negativos. Eu peço a você, prevenção sempre. Se você não aprendeu na infância, você pode aprender a qualquer hora. E se você tem uma criança em casa, ensina ela a importância de prevenir e que ela cresça sendo um homem ou uma mulher que aprenderam que ir ao serviço de saúde não é uma opção, é uma necessidade, faz parte de uma vida melhor, faz parte da qualidade de vida. Um beijo grande para vocês, muita saúde e muito obrigada pela audiência que vocês nos deram. E que audiência, né, Marlene? Mais de 2.100 pessoas participaram com a gente aqui, né? Isso aí. Você vê, você deu sorte, acho que eu vou trazer você sempre para as lives. Muito bom, Zimbrão. A doutora Carmita tocou num ponto legal que está em débito com a nossa própria saúde, né? A gente está acostumado a abrir o aplicativo do banco o tempo todo para ver se a gente está no negativo lá e esquece de saber se a gente está no negativo com a gente mesmo, né? Exatamente. E eu acho muito legal porque você falou um ponto da terapia, né? E eu cheguei a uma conclusão, assim, uma frase: o homem não é profilático, né? Eu acho que é a conclusão que a gente tira. Porque até para ir para terapia, tem que ir, você tem algum problema, né? Você está com problema em casa, está se separando, aí você vai na terapia. Então, assim, a nossa cultura não é profilática para o homem. Então, eu acho que o termo, a minha mensagem aqui é educação. E aí, educação é amplo e é proposital, porque, como a doutora Carmita falou, a educação dos nossos filhos, eu acho que é primordial, a maneira como a gente está criando os nossos filhos para que lidem com a saúde, para que lidem com esse trato mais profilático, né, em todos os aspectos, comportamentais, enfim. Então, acho que rever essa questão do machismo estrutural, como a gente falou no início, tudo isso, e a educação dos médicos também. A educação dos médicos no sentido de que, quando você prescreve uma quimioterapia, o paciente faz. Por que você não prescreve o exercício e alimentação saudável e o paciente não faz? Então, tem alguma coisa errada na educação e na maneira como a gente dá essa informação. Porque só a informação, e aí o Instituto Lado a Lado faz um trabalho brilhante, não está funcionando só a informação. Porque quantos médicos, nutricionistas, professores a gente conhece que são obesos, hipertensos e que não cuidam da própria saúde, que fumam, né? Professores de educação física que são obesos, enfim. Saber não basta para que a gente mude hábitos. Então, a minha mensagem é a gente começar a olhar de uma perspectiva da expectativa daquela mudança. O que aquela mudança vai trazer para a gente? O que eu estou querendo dizer? É a história do casamento, né? De caber na roupa do casamento. Você tem 3 meses para um casamento, você não cabe no vestido, não cabe no smoking. Você emagrece porque você tem esses 3 meses e você vai vestir aquela roupa para o casamento. Curioso, né? Então, quando você tem uma meta em que você fixa essa meta, aderir a um programa de treinamento, uma alimentação saudável, se torna mais alcançável. Então, eu acho que é esse.
é uma dica que eu dou assim, para as pessoas começarem a olhar algo tangível e aquela história, Chico Science, né? Um passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar. Eu acho que esse é o ensinamento. O negócio é seguir andando, né, doutor Pedro? Exatamente. Felipe, eu agradeço aí o carinho que a Marlene sempre tem. Marlene é uma guerreira, batalhadora, que tem aí na vocação dela abrir cada vez mais o olho das pessoas. Zimbrão, com a história dele fantástica aí, eu estou ficando muito próximo agora do esporte, viu, Zimbrão? Depois eu vou te contar um pouquinho. A gente está assumindo uma série de atletas e novos atletas, justamente para dar o suporte da saúde para esses caras. Tá? A Carmita, um amor, uma elegância de pessoa que fala com um carinho fantástico. E o Filipão, que não tem nem conversa. Então, obrigado a vocês, obrigado pelo carinho. Eu só espero que essa pandemia ela está aflorando algumas situações nas pessoas que tem me deixado como médico, como uma pessoa que cuida da família, que cuida dos pacientes com muito carinho, tem me deixado um pouco angustiado porque a agressividade tem aflorado, a crítica tem aflorado e as pessoas estão se tornando menos humanas enquanto era para elas estarem mais próximas. Então, nesse momento que a gente vem pedir para as pessoas se cuidarem, para o homem se cuidar, e é ele quem geralmente tem que se posicionar do ponto de vista mais enfático e mais energético no momento de crise, eu peço para que todos os homens que estão nos escutando hoje, e você que é mulher, que está com certeza nossa maior audiência hoje são das mulheres, cutuca ali no seu marido, no seu irmão, no seu pai, no seu filho, e peça para ele cuidar um pouquinho melhor dele e das pessoas que ele ama. Porque se ele for cuidar dele e das pessoas que ele ama, ele não só vai se proteger mais agora, nesse período de pandemia, proteger a família, como assim que ele puder fazer os exames que ele precisa fazer, ele vai também voltar a se cuidar, porque a gente só tem uma sociedade adequada quando as pessoas estão felizes, estão satisfeitas e estão saudáveis. Se a gente não mudar o que tem dentro da gente para agradar e simplesmente fazer as pessoas serem mais felizes do nosso lado, infelizmente, a gente perdeu mesmo como sociedade e isso vai ser muito triste. Aí não vai precisar cuidar de ninguém mesmo, porque as pessoas vão simplesmente não ter mais motivo para sobreviver. E não é isso que a gente quer. A gente está aqui para fazer as pessoas cada vez maiores. Com certeza, em todos os sentidos, né? Eu queria agradecer muito também pelo convite, Marlene, de verdade. Foi um prazer que é até difícil dizer o quão grande foi, porque como jornalista, a gente, além de gostar de falar, a gente gosta de comunicar e de comunicar coisa boa, né? De comunicar informação de qualidade e informação útil para as pessoas. E acho que o que a gente fez aqui na última 1h30 foi isso na veia, assim. Foi uma injeção de informação e de tudo de importante que a gente precisa saber, entender, e a gente se divertir um pouco também. Acho que isso é o mais importante. Obrigado, Marlene, parabéns pelo trabalho e vamos em frente. Eu quero muito agradecer a cada um de vocês, né? O Felipe está chegando agora, mas já faz parte do nosso coração, né? Agora vai ser difícil sair, porque quando entra no Instituto Lado a Lado, dificilmente sai. E é essa a nossa missão, né? A nossa missão é essa, levar informação de qualidade, é ter um país que fale mais de saúde e menos de doença, né? A gente tem um Ministério da Saúde, que é um ministério que só administra doença, né? Ele não promove saúde, isso é o nosso desafio aqui o tempo inteiro. E eu acho que a Carmita trouxe uma mensagem que é algo que eu sempre tenho falado, né? Nesses últimos tempos. Sem saúde, a gente não tem nada, né? A gente não tem convívio social, a gente não tem turismo, a gente não tem várias coisas boas da vida. Então, nesse momento, né, que a gente está aqui para falar de saúde do homem,
que fique esse alerta para os homens e que as mulheres comecem a discutir nas suas casas, que a gente tenha futuras gerações que venham com um novo olhar, que venham com um novo estilo de vida. E é isso, né? Eu quero deixar aqui um grande abraço a todas essas pessoas que nos acompanharam. Foi uma noite assim maravilhosa, né? Eu acho que cada um veio com uma mensagem super positiva. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês. E é isso, né? Lado a lado, somos mais fortes. Boa noite e muito obrigada.